nessa aula eu vou ensinar a fazer esse ponto aqui chamado estrela fácil, tá? É um ponto estrela bem mais fácil de se fazer e ele fica assim bem bonitinho, olha só, fica com esses furinhos, fica com esse detalhe aqui na borda, tá? Ó, ele fica igual dos dois lados, praticamente bem semelhante. Para fazer ele, eu utilizei sobras de lã da Molé de Tex 500 e agulha de crochê de número 4 milímetros para tecer esse ponto aqui. Então, ele pode ser usado para fazer cachecóis, peças de roupa, ele é uma trama bem resistente, ó, bem capa de almofada, tapetes, enfim, dá pra fazer bastante coisa aí com esse ponto e ele fica com esse acabamentinho aqui, com esse detalhe aqui do lado, ó. Então, ele é simples, ele é repetição apenas da segunda carreira, você faz todo o trabalho repetindo a segunda carreira. É feito somente com pontos baixos e fica com esses detalhes bem bonitinhos, vou aproximar aqui, ó, fica com esse detalhe bem legal. Então, vamos lá para o passo a passo do ponto estrela fácil. Então, para fazer esse ponto, precisaremos correntinhas de números pares. Não importa a quantidade, desde que seja par. Então, eu percebi, enquanto estava fazendo, testando o ponto, que ele dá uma encolhidinha, ele fica um pouco menor do que ficaria se eu fosse fazer, por exemplo, só pontos altos aqui no cordão de correntinhas. Então, você se atente quando você for fazer a sua peça, você quer fazer, por exemplo, 20 centímetros, faça um cordão de correntinhas com 22 centímetros, aumente uns 2 a 3 centímetros ali, porque ele vai dar uma encolhidinha, tá? Então, isso a gente já soluciona isso na primeira carreira, colocando mais correntinhas para que dê certo. Então, faça sempre um pouquinho maior, porque ela vai dar uma encolhidinha, tá? Vai ficar um pouquinho mais fechado. Então, aqui para essa amostra, eu vou fazer um cordão com 20 correntinhas, tá? É um número par, 20 correntinhas. Então, o que eu vou fazer depois que eu tenho a quantidade que eu preciso de correntinhas? Eu vou fazer um ponto baixo na terceira correntinha, saindo da agulha aqui, ó. 1, 2, 3. Na terceira correntinha, eu vou entrar com a agulha e vou laçar o fio como se eu fosse fazer um ponto baixo. Só que eu não vou finalizar esse ponto, eu vou deixar assim aqui na agulha essa laçadinha. E vou para a próxima correntinha de base, deixa eu só aproximar um pouquinho mais. Vou para a próxima correntinha aqui de base, ó. Entro com a agulha e agora sim, ó, tô com 3 laçadinhas aqui, ó. Eu vou tirar essas duas aqui, ó. Aqui primeiro e vou ficar com 2. Agora sim, tiro essas duas, ó, ficou aqui. Então, aqui é como se fosse um ponto e aqui, ó, e faço aqui uma correntinha. Vou na próxima correntinha aqui do meu cordão, ó, entro com a agulha, puxo o fio como se eu fosse fazer um ponto baixo e seguro aqui a laçadinha, não finalizo. Vou na próxima correntinha, entro com a agulha, puxo o fio e fico com as 3 laçadinhas. Tiro as duas primeiras, laçada, tiro as outras duas, ó, ficando assim. Agora sim, faço uma correntinha. Eu vou fazer isso aqui ao longo de toda a minha carreira, ó. Fiz a correntinha aqui, vou para a próxima correntinha de base, entro com a agulha, puxo o fio e não finalizo, ficando com 2 laçadinhas na agulha. Vou na próxima correntinha, puxo o fio, ó, fiquei com 3 laçadinhas. Agora eu faço aqui uma laçada e tiro essas 2 alcinhas. Fiquei com 2. Dou outra laçadinha, tiro essas 2. E faço uma correntinha de separação e vai ficando assim. Vou de novo aqui, ó, na próxima correntinha, puxo o fio e não finalizo, vou na próxima correntinha, puxo o fio, agora assim, ó, tiro uma vez, tiro outra vez, uma correntinha, tá? Vou na próxima correntinha aqui de base, faço aqui e não termino, faço e não termino, agora sim, tiro 2 e uma correntinha. Vou na próxima, ó, vou fazendo assim até o final da carreira, ó. A gente vai fazer
essa repetição ao longo de todo o trabalho. Na próxima, ó, aqui, aqui. Então, é um ponto bem simples, fica bem bonito e diferente, ó. Faço a correntinha, aqui, faço aqui e aqui. Uma correntinha, não esqueça de fazer a correntinha de separação, vai ficando assim, ó. Então, aqui vou na próxima, ó, já tenho só as duas últimas, ó. Entro com a agulha aqui e aqui. Tiro aqui, ó. E aqui. Então, aqui eu terminei a carreira, ó. Ficou desse jeitinho. Faço 3 correntinhas e viro o trabalho. Agora aqui, o importante é fazer essas correntinhas bem soltinhas, porque a gente vai fazer aqui, ó, bem nessa primeira correntinha que a gente fez pra subir, ó, na correntinha, ó, aqui, eu vou entrar com a agulha, ó, e vou puxar o fio. Agora, eu vou aqui, ó, aqui ficou esse fio aqui, ó, é aqui, ó, no espaço da correntinha, ó, eu entro com a agulha e puxo, ó, ficando assim, com as 3 alcinhas. Tiro essas 2 primeiras, tiro aqui as 2 outras e faço uma correntinha. E assim, ó, eu iniciei a segunda carreira. Vou fazer aqui, ó, no mesmo espaço, ó, eu entro com a agulha, laço o fio e seguro, não termino. Vou pro próximo espaço lá, ó, na próxima correntinha que eu tenho, ó. Nessa correntinha que eu fiz de separação, ó, bem aqui. Eu entro com a agulha, puxo o fio, tiro essas 2, uma correntinha, ó, e ficou assim. No mesmo espaço aqui, ó, eu entro com a agulha, laço o fio e seguro, vou aqui, ó, pro próximo espaço, ó, que é o espaço da correntinha, ó, não esse espaço que ficou aqui, ó, é o aqui, tá? Que é o da correntinha. Entro com a agulha, ó. Fiquei com as 3 alcinhas, tiro essas 2 e faço uma correntinha de separação, ó. E vai ficando assim. Vou pro próximo espaço, ó, entro com a agulha, faço aqui. No próximo não, no mesmo espaço, né? Agora sim, vou pro próximo, lá no espaço da correntinha, ó, bem aqui, ó. Entro com a agulha, agora sim, tiro esses 2 e uma correntinha. Vou no mesmo espaço, ó, aqui, puxo o fio e não termino. Vou lá no espaço da correntinha, laço o fio, ó, tiro os 2 e a correntinha. Então, agora vai ser a repetição desse processo. Olha como ele tende a dar uma encolhidinha aqui, ó. Daí você puxa, ajeita e ele vai ficando com essas ondinhas, assim. Cada carreira vai fazendo essa ondinha. Ó, aqui, ó, no mesmo espaço, eu entro com a agulha, laço o fio e não termino. Vou aqui, ó, entre um ponto e outro, ó, no espaço da correntinha. Puxo o fio, ó, tiro os 2, uma correntinha. No mesmo espaço, ó, aqui, vou indo no espaço da correntinha, ó, tiro os 2, é bem fácil, é só isso aqui, então você pega rapidinho, ó. Vou aqui no mesmo espaço, entre o espaço, ó, tiro aqui, uma correntinha, não se esqueçam de fazer a correntinha. Agora aqui, ó, vou fazer no mesmo espaço, faço e não termino. Aqui, ó, eu vou pegar bem aqui, ó, bem na pontinha, que é pra não ficar, não nesse espaço aqui, ó, tá? Bem aqui nessa pontinha, ó, eu vou fazer. Então, eu seguro aqui e vou aqui, bem na pontinha. Entro com a agulha, puxo, daí eu tiro esses 2 e esses 2. E ficou assim, parece que deu uma diminuída aqui, mas é normal, ó. Daí faço as 3 correntinhas e viro o meu trabalho, ó. E ficou assim, ó. Então, se você, ó, você vai percebendo que vai ficando
esse detalhezinho aqui, assim, ó. Vai ficar esse ondulado aqui, tá? Então, eu fiz as 3 correntinhas e eu vou iniciar. Então, como eu iniciei a carreira 2, ó, lá na primeira correntinha que eu fiz das 3, ó. Se eu virar aqui, ó, é nesse espacinho aqui, tá? Então, eu entro com a agulha nesse espacinho aqui, ó, na primeira correntinha, ó, aqui. Por isso que é bom fazer bem soltinho, ó. Entrei aqui, ó, puxo o fio e não termino, seguro aqui e vou lá no espaço da correntinha, ó. Esse aqui, ó, é o espaço da correntinha. Faço, tiro aqui, uma correntinha, ó, e vai ficando assim, ó, onduladinho. No mesmo espaço, ó, faço aqui, não termino, vou aqui, ó, no espaço da correntinha, no mesmo espaço, lá no espaço da correntinha, ó. Cadê o espaço da correntinha? No espaço da correntinha, no mesmo espaço, lá no espaço da correntinha, ó, faço a repetição do mesmo processo, ó, no mesmo espaço, lá no espaço da correntinha, ó, e vai ficando assim. No mesmo espaço, lá no espaço da correntinha. E aqui no final da carreira, ó, faço no mesmo espaço e faço aqui nas correntinhas, ó, bem no início, aqui. Ó, faço aqui, aqui, e daí já faço as 3 correntinhas pra virar a carreira, ó, e ficou assim a terceira correntinha. Vira o trabalho, então agora é só a repetição do que a gente fez, ó, na primeira correntinha aqui, ó, das 3, na primeira, nesse espacinho aqui, ó, eu entro com a agulha, puxo o fio, ó, e não termino, vou aqui, ó, no espaço da correntinha, ó, depois do primeiro ponto, ó, puxo, tiro aqui, faço a correntinha, ó. No mesmo espaço, eu laço o fio e puxo, vou lá no espaço da correntinha do próximo ponto, ó, entro com a agulha aqui, ó, tiro aqui 2 vezes, faço a correntinha, ó, e vai ficando as ondulaçõezinhas aqui, ó, no mesmo espaço, no espaço da correntinha. Então, é bem fácil, você pega rapidinho o jeitinho de fazer o ponto, porque é bem simples, é a repetição da segunda carreira ali até atingir o tamanho necessário, tá? Ó, no espaço da correntinha. Então, é um ponto bem gostosinho de fazer. E aqui, ó, eu sempre pego bem no finalzinho da carreira. Aqui, aqui, e já faço as 3 correntinhas pra virar o trabalho. Ó, e vai ficando assim, ó. Então, viu como a tendência dele é diminuir, porque ele vai, parece que se encolhendo, assim. Por isso que você tem que fazer um pouquinho maior do que você precisa aí pro seu trabalho. Olha só que bonitinho que ele vai ficando, tá? Uma trama bem diferente, bem fácil de fazer. Vai ficando com esses buraquinhos aqui, ó, mas fica um detalhe bem legal. Então, é só repetir esse processo até atingir o tamanho necessário, ó. Na primeira correntinha aqui das 3, entro com a agulha, puxo o fio e não termino, vou no primeiro espaço aqui da correntinha, ó, tiro aqui 2 vezes, uma correntinha, vou no mesmo lugar, ó,
Então, não tem segredo e ele vai ficando essas ondinhas aqui mesmo, ó, tá? É um detalhezinho aqui da peça, tá? Ó, vou no próximo espaço de correntinhas, tiro aqui, aqui e faço uma correntinha, olha só. Então, vai fazendo assim até você atingir o tamanho necessário para sua peça. Então, essa é a videoaula de hoje. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e não deixe de ativar as notificações para que o YouTube te avise quando eu postar um vídeo novo. Então, até a próxima videoaula.